Um ser de pura maldade, cuja apenas sua presença é capaz de causar medo. A mera menção ao seu nome causa terror. Seu poder é algo absurdo até para os padrões do seu universo, tendo tido problemas unicamente com o intitulado mais forte. Todos ao seu redor não passam de ferramentas para que possa alcançar o que deseja. Sukuna e Muzan são bem mais parecidos do que as pessoas pensam. Jujutsu Kaisen Demon Slayer possuem muitos paralelos e conceitos semelhantes. Sendo assim, como essas duas calamidades iriam interagir em um combate? Poder Oni contra Jujutsu refinado. Quem vence? É isso que iremos descobrir. Analisaremos o que ambos têm a oferecer e então dar o meu veredito. Portanto, sem mais enrolações, vamos começar. Antes de darmos início de fato, gostaria de esclarecer algumas coisas que inclusive foram comentadas no vídeo do Itadori vs Akaza. Vi gente comentando que Jujutsu é muito mais forte que Kimetsu, já que os feitos são muito mais impressionantes visualmente e com muito mais destruição. E eu vou refutar isso com um exemplo simples. De um lado, temos uma cratera criada pelo Broly de Dragon Ball, e do outro, uma criada pelo Pen de Naruto, que é muito maior e muito mais impressionante. Porém, sabemos com 100% de certeza que o Broly é infinitamente mais forte, ou seja, comparar feitos de forma isolada e puramente visual acaba deixando de lado o contexto e outros pontos importantes. Outra coisa que já vi comentarem é que os personagens de Kimetsu estão no máximo no nível do ápice humano, ou talvez um pouco acima. Porém, quando vemos um personagem que nem é top tier descarrilando um trem e sobrevivendo a explosões a queima-roupa, a gente percebe que está muito além disso. Kimetsu é extremamente subestimado e muita gente não aceita os feitos absurdos da obra, sendo que a mesma possui uma dimensão paralela, que é um castelo com infinitos andares que vive em constante movimento. É anime, galera. A maioria dos feitos vão parecer loucura. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Começando pelo Rei das Maldições, Sukuna é uma potência dentro de Jujutsu, com feitos sem precedentes. Ainda com poder incompleto de 15 dedos no corpo do Megumi, ele já era capaz de golpear com força equivalente a mais de 60 toneladas de TNT, suficiente para nivelar um quarteirão. Se usarmos essa proporção com 20 dedos na sua forma real, que é quase o dobro do Megumi, seus golpes poderiam ultrapassar as 140 toneladas de TNT. Mas onde ele realmente faz estrago, sem dúvidas, é com suas técnicas de corte que o permite partir prédios como se fossem de papel, disparando vários ao mesmo tempo, aumentando a letalidade. Considerando que seus cortes são mais potentes que seus golpes físicos, uma série deles, como a que ele usou contra o Hajime, por exemplo, chegaria a 2,5 kilotons, podendo ultrapassar isso, já que naquele ponto o rei não estava no 100%. Não só isso, mas ele também possui sua flecha de fogo, que é a sua segunda técnica mais poderosa. Pegando o tamanho da coluna de fogo criada por tal, a energia térmica do ataque já alcançaria de 30 a 50 mil toneladas de TNT, sendo equivalente a uma bomba nuclear pequena. E, novamente, estamos falando do Sukuna fora do seu auge, o que faria a técnica ser ainda mais poderosa, provavelmente igualando bombas nucleares modernas. Mas o seu trunfo é a sua expansão de domínio, o Santuário Malevolente, que lança uma chuva de milhares de cortes em tudo que estiver num raio de 200 metros, pulverizando quase instantaneamente. Se levarmos em conta que o Sukuna consegue cortar até aço sem dificuldades, a potência de sua expansão chegaria a milhões de toneladas de TNT, ultrapassando bombas nucleares convencionais. E sua durabilidade estaria por volta da mesma escala, já que ele conseguiu tancar o vazio roxo irrestrito, que não só causou uma destruição semelhante ao Santuário Malevolente, mas os cálculos também o colocariam numa potência de megatons. Já em velocidade, eu tratei desse assunto em outros vídeos, então vou tentar ser breve. Yuji, em Shibuya, conseguia com certa dificuldade desviar do sangue perfurante, que é um jato pressurizado supersônico, podendo alcançar Mach 3 com base em ferramentas de corte com água pressurizada. Ou seja, o Itadori em Shibuya teria uma velocidade por volta de Mach 1, já que ele tinha que se concentrar para desviar a uma certa distância. E isso é importante pois o Toji conseguia dar blitz em personagens que tinham velocidade próxima à do Itadori,
o que o faria já ter por volta de Mach 10. Mas após o seu despertar, Yuji se tornou tão rápido quanto a Maki, que tinha o mesmo físico do Toji. Então, o Yuji também teria alcançado Mach 10. E mesmo assim, na batalha final, ele fala que o Sukuna era muito rápido, em muitos momentos conseguindo dar blitz nos feiticeiros ou agir antes que pudessem reagir. Isso o colocaria potencialmente em Mach 100, e estamos falando de um Sukuna fora do 100%. No auge, sua velocidade seria muito maior, podendo chegar ao dobro disso ou até mais, já que ele estava com danos consideráveis. E antes que falem que o Sukuna desviou de um ataque na velocidade da luz, primeiro é um feito totalmente inconsistente, pois alguns quadros antes ele foi atingido por um ataque sonoro, ou seja, na velocidade do som, e no máximo supersônico. Segundo, considerando que algo dito na obra é que um feiticeiro pode prever um ataque lendo o fluxo de energia do oponente, ele pode simplesmente ter previsto e desviado antes do ataque ser lançado, que é o que o mangá dá a entender. Então, não, Sukuna não é mais rápido que a luz. Junto a tudo isso, Sukuna também é capaz de utilizar energia reversa, podendo regenerar partes do seu corpo com facilidade, desde que seu cérebro não seja danificado. Seu corpo, com 4 braços e 2 bocas, também o permite lutar ao mesmo tempo que utiliza Jujutsu, se tornando altamente versátil em combate. Além de um intelecto muito alto para batalhas, conseguindo analisar o oponente e criar estratégias com certa facilidade, graças à sua experiência na famosa Era Heian. Indo agora para o Rei dos Onis, já irei tirar o elefante da sala e refutar o argumento de que o Muzan quase foi de base para a explosão de uma casa. Primeiro que a explosão destruiu toda a mansão Ubuyashiki, que como vimos no anime, era maior que um quarteirão, fazendo com que a explosão fosse equivalente a 580 toneladas de TNT. Mas não para por aí, afinal o próprio Muzan afirma que a explosão estava cheia de espinhos de metal para aumentar o dano causado, provavelmente sendo feitos de Nichirin, já que ele fala como aquilo estava atrapalhando a regeneração dele. Ou seja, foi uma explosão projetada especialmente para o Muzan, com coisas que pudessem nerfá-lo e fazê-lo receber mais dano. Afinal, o Muzan consegue se dividir em milhares de partes sem problemas. Além disso, Muzan estava na sua forma base, sendo que ele ainda possui sua forma final, que aumenta seu poder consideravelmente. Ou seja, no seu auge, Muzan poderia facilmente tancar quilotons de TNT. Isso é reforçado pelo fato de que o Gyutaro, o Lua Superior mais fraco, já foi capaz de causar um ataque que destruiu vários quarteirões de uma vez, que eu já calculei que chegaria a 110 tons de TNT. E mesmo esse sendo um super ataque final, o Gyutaro escala sim a ele, já que o Uzui estava no meio do ataque e sobreviveu, sendo que o Hashira era bem pareado com o Gyutaro fisicamente. Se considerarmos que a cada nível dos Luas superiores o poder dobra, incluindo o Muzan, o que ainda é uma estimativa bem baixa se compararmos as diferenças de feitos, o Rei Oni já poderia atacar pelo menos com potência equivalente a 14 kilotons, semelhante a bombas nucleares pequenas. Agora, velocidade é um tópico polêmico em Kimetsu, mas meus últimos 2 vídeos envolvendo o verso contextualizam bem os feitos. Muita gente não acredita que os personagens possam ser mais rápidos que raios, usando o argumento que poderes elementais na obra são meramente ilustrativos. Porém, vamos esclarecer que isso não é verdade. Primeiro, que um dos clones do Hantengu literalmente consegue invocar raios, que foram capazes de eletrocutar outros personagens. Então, ou todo mundo é esquizofrênico, ou os raios de fato são eletricidade. Mesmo caso com Kaigaku. Outro ponto é que existem outros Onis com poderes elementais, como o Doma e a Nezuko. Então, pelo menos nos Onis, poderes elementais são literais. Sendo assim, temos feitos como a Mitsuri e o Zenitsu desviando de raios do Hantengu e do Kaigaku, o que já os fariam alcançar pelo menos Mach 583. E o Muzan se mostrou ser muito mais rápido que qualquer outro personagem na batalha final, ou seja, facilmente ultrapassando centenas e centenas de vezes a velocidade do som e potencialmente alcançando as milhares de vezes.
E eu sei que vai ter gente falando: Ah, mas se o Muzan é tão rápido, como que ele foi atingido por uma explosão? para começar, que ele foi pego totalmente de surpresa, e reflexos tendem a ser mais lentos quando alguém está despreparado. Além da explosão ter ocorrido a queima-roupa e o Muzan estar no centro dela, o que faria ele ser atingido de uma forma ou de outra. E como habilidades, ele possui super regeneração, que o permite recuperar qualquer ferimento num piscar de olhos, e controle total sobre seu próprio corpo, podendo mudar de forma e moldar sua carne e ossos como quiser, criando tentáculos, garras e até transformar seu sangue em veneno. Também possui estamina infinita, sendo imune a cansaço, além de possuir 7 corações e 5 cérebros, tornando impossível eliminá-lo de forma convencional. Logo de cara percebemos que ambos estão bem pareados em potência de ataque, onde Muzan com seus golpes e Sukuna com seus cortes alcançam quilotons. Porém, cada um possui vantagem em um atributo. O Rei das Maldições possui feitos de durabilidade e resistência bem superiores, tancando o vazio roxo e restrito e aguentando golpes que seriam fatais para outros. Já o Rei Oni possui uma velocidade potencialmente maior, considerando que ele está vários níveis acima de personagens que conseguem reagir e desviar de raios. Aqui então já temos uma dinâmica interessante, onde o Muzan teria dificuldades em ferir o oponente de maneira grave, mas o Sukuna teria dificuldades em atingi-lo ou acompanhá-lo por conta da velocidade. Então, o que faria diferença seriam suas habilidades e técnicas. Muzan poderia usar seus tentáculos para atacar o Sukuna de várias direções ao mesmo tempo, numa velocidade complicada para o rei. E claro que além da durabilidade superior, ele poderia usar energia reversa para curar qualquer ferimento, mas se o Muzan usasse seu sangue venenoso, isso poderia ser um problema. Mesmo que técnica reversa de alto nível possa curar veneno, além do sangue do Muzan ser extremamente destrutivo, cada ataque dele iria injetar mais e mais veneno, podendo fazer o Sukuna gastar quantidades muito altas de energia, já que técnica reversa utiliza o dobro de energia amaldiçoada, podendo prejudicá-lo. Enquanto isso, os cortes do Sukuna não seriam tão eficientes contra o Muzan, já que a regeneração dele é absurdamente rápida e é somada ao fato dele ter total controle sobre seu corpo. Ele era capaz de regenerar um corte no mesmo momento em que ele acontecia, dando a impressão de que as espadas dos Hashiras simplesmente atravessavam seu corpo sem causar dano. Mesmo que ele fosse pego na expansão do Sukuna, se até o Gojo, que possui uma regeneração inferior, conseguiu aguentar, ele também não teria problemas, junto ao fato dele não gastar energia fazendo isso. O melhor para o Sukuna seria usar a sua flecha de fogo. O único problema é que essa técnica leva um tempo para ser executada, e com o Muzan sendo mais rápido, ele poderia impedir ou até escapar da área da técnica. Porém, o Sukuna não é imprudente e possui um ótimo intelecto para batalhas, o que poderia fazê-lo criar uma estratégia para contornar esse problema, como usar o cenário ao seu favor, criar obstáculos ou até mesmo um voto vinculativo que fizesse a flecha de fogo ser instantânea. Nesse caso, se o Muzan for atingido, então é game over. Mesmo que ele possa tancar quilotons, o Fuga é muito potente, além da temperatura altíssima que é dita em Kimetsu poder atrasar ou até anular a regeneração dos Onis. E podemos argumentar também que o Sukuna poderia aguentar a luta até o amanhecer, e aí seria vitória garantida. Mas como mencionei, se o Sukuna gastar muita energia para se curar do veneno, isso talvez não aconteceria. Sendo assim, acredito que seria uma luta boa para os dois, mas com o Subusha tendo mais chances de ganhar por conta do seu QI de batalha e maior versatilidade. Porém, também acho que se ele brincasse muito poderia ser fatal, mas ele leva essa com 60% de chance de vitória. Não foi dessa vez para o Michael. Enfim, o vídeo foi esse e espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês concordam com o resultado ou se acham que a luta aconteceria de uma forma diferente. Digam também outras ideias de batalhas para eu trazer aqui no canal. Se vocês quiserem me apoiar, seu like e inscrição já são mais do que o suficiente. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.